Você já se pegou sonhando com uma vida incrível, cheia de conquistas, mas, ao mesmo tempo, sem vontade de sair do sofá? Já sentiu aquela mistura estranha de ambição e preguiça, onde você deseja grandes coisas, mas simplesmente não tem energia para correr atrás delas? Se sim, bem-vindo ao clube. E acredite, isso não significa que você está fadado ao fracasso. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo nunca foram aquelas que trabalhavam sem parar. Pelo contrário, elas aprenderam a usar a preguiça a seu favor. Mas como isso é possível? Como alguém pode alcançar o sucesso sem precisar se tornar um viciado em trabalho? Hoje, vamos explorar essa ideia e entender como você pode transformar sua preguiça em um motor para o seu sucesso. A sociedade sempre nos vendeu a ideia de que o sucesso é reservado para aqueles que acordam às 5 horas da manhã, fazem listas intermináveis de tarefas e trabalham sem parar. Mas será que essa é a única maneira? Se fosse, então pessoas que trabalham duro o dia inteiro, como operários e agricultores, seriam os mais ricos do mundo, mas não são. Isso porque o sucesso não vem apenas de esforço bruto, e sim da maneira como você direciona seu tempo e energia. Algumas das pessoas mais influentes da história eram conhecidas por sua aparente preguiça. Bill Gates, por exemplo, disse uma vez que sempre escolhia um preguiçoso para uma tarefa difícil, porque ele encontraria um jeito fácil e eficiente de resolvê-la. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, passa boa parte do tempo lendo e pensando, em vez de estar freneticamente ocupado. E até mesmo Isaac Newton, que revolucionou a física, não descobriu a gravidade correndo de um lado para o outro. Ele estava deitado sob uma árvore. Esses exemplos mostram algo importante. O segredo não está em fazer mais, mas sim em fazer melhor. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Desde pequenos, ouvimos que o trabalho duro compensa. E, de certa forma, isso é verdade. Mas existe uma questão que ninguém menciona. Trabalho duro sem estratégia pode ser apenas desperdício de energia. Pense em 2 estudantes que precisam estudar para uma prova difícil. O primeiro passa horas revisando tudo, tentando memorizar cada detalhe, sublinhando cada linha do livro didático. Ele se orgulha da sua dedicação, mas no fim do dia está esgotado e nem lembra direito o que estudou. O segundo, por outro lado, sabe que tem pouca paciência e que sua energia é limitada. Em vez de tentar dominar todo o conteúdo, ele faz algo diferente. Foca apenas nos tópicos mais importantes, revisa provas anteriores e encontra atalhos para absorver o essencial. Ele descobre padrões, faz associações inteligentes e aprende o que realmente importa com metade do esforço. No fim, quem se saiu melhor? O que se dedicou cegamente por horas, ou aquele que encontrou um jeito mais eficiente de estudar? Essa lógica vale para quase tudo na vida. Ser produtivo não significa fazer mais, e sim fazer melhor. E os exemplos disso não faltam. Muitos inovadores adotaram essa mentalidade, desafiando a ideia de que o sucesso vem apenas do esforço exaustivo. Elon Musk, por exemplo, não está obcecado por trabalhar mais que todo mundo, apenas por trabalhar. Ele direciona seu tempo para o que gera o maior impacto, eliminando tarefas irrelevantes. Jeff Bezos não construiu a Amazon embalando pacotes pessoalmente. Ele criou sistemas que faziam isso por ele. Bill Gates, quando jovem, admitiu preferir contratar pessoas preguiçosas para tarefas difíceis, porque elas sempre encontravam um jeito mais fácil e eficiente de resolver problemas. O que esses nomes têm em comum? Eles aprenderam que a preguiça, quando bem utilizada, se transforma em eficiência. Mas e na sua vida? Como transformar essa mentalidade em resultados reais? É isso que vamos explorar agora. Se a preguiça não é um problema, mas um sinal de que algo pode ser feito de maneira mais eficiente, então surge a grande questão: como transformar essa preguiça em uma vantagem? A resposta está em 3 princípios fundamentais que podem mudar nossa maneira de enxergar a produtividade: priorização, automação e alavancagem. Eles não só desafiam a visão tradicional de esforço e dedicação, mas também nos convidam a refletir sobre como a nossa energia pode ser canalizada de maneira mais inteligente.
Vamos explorar cada um desses princípios com mais profundidade. Priorização. A preguiça como filtro de foco. A preguiça pode ser um excelente filtro para nos ajudar a identificar o que realmente importa. Afinal, nosso instinto de procrastinar surge muitas vezes porque sabemos, lá no fundo, que a tarefa em questão não faz tanta diferença assim. Não precisamos nos sentir culpados por isso, mas sim aproveitar esse impulso natural. Em vez de gastar energia com tarefas irrelevantes ou de baixo impacto, é fundamental aprender a priorizar o que traz o maior resultado com o menor esforço. Isso não significa ser preguiçoso de forma indiscriminada, mas ser sábio ao avaliar onde realmente vale a pena investir nosso tempo e nossa energia. Pergunte-se: isso realmente precisa ser feito? Se a resposta for não, você tem a permissão para deixá-lo de lado e focar em algo mais relevante. Por exemplo, quando estamos diante de uma lista de tarefas, muitas vezes somos atraídos pelas mais simples e agradáveis. Isso é normal, mas é preciso questionar se essas tarefas são de fato essenciais. Os grandes líderes e visionários sabem que, em vez de lutar contra a preguiça, eles a utilizam para refinar suas prioridades. É a sabedoria da escolha inteligente. Fazer menos, mas fazer o que importa de verdade. Automação. Deixe a tecnologia fazer o trabalho pesado. Vivemos em uma era de tecnologia avançada, onde a automação pode ser uma aliada poderosa. Muitos dos processos repetitivos e entediantes do dia a dia podem ser totalmente automatizados. Se algo precisa ser feito repetidamente, como responder e-mails ou fazer entradas em planilhas, por que não deixar que uma ferramenta ou um sistema faça isso por você? Automatizar é uma maneira de minimizar o esforço mental e físico em tarefas que não exigem nossa criatividade ou atenção constante. Ao integrar sistemas e tecnologias no nosso dia a dia, podemos liberar mais tempo para focar nas atividades de maior valor. Imagine, por exemplo, um empreendedor que usa ferramentas de automação de marketing para enviar e-mails e gerenciar campanhas de redes sociais. Esse é um exemplo claro de como você pode aplicar a preguiça como uma vantagem. Ao invés de gastar horas em tarefas manuais, a automação entra em cena, permitindo que a energia seja canalizada para decisões mais estratégicas e criativas. A automação não é apenas sobre o uso de ferramentas tecnológicas. É também sobre adotar uma mentalidade de otimização constante, sempre buscando maneiras de tornar as coisas mais rápidas e fáceis. Alavancagem, o poder de usar recursos externos. Aqui está um dos maiores segredos para o sucesso. Alavancagem. O verdadeiro sucesso não vem do esforço individual, mas de saber como usar recursos externos a seu favor. Isso envolve delegar tarefas, usar a tecnologia de forma mais eficaz ou ainda encontrar parceiros estratégicos. A alavancagem é a ideia de usar o que está ao seu redor para alcançar resultados exponenciais com menos esforço. Por exemplo, ao contratar alguém para realizar tarefas que não são a sua especialidade, você está se alavancando a partir das habilidades e tempo de outra pessoa. Em vez de tentar fazer tudo sozinho, você reconhece o valor de uma boa parceria ou de contratar alguém com experiência especializada. Outro exemplo de alavancagem está em como as grandes empresas utilizam a tecnologia para escalar seus negócios. Elas não precisam recrutar milhares de funcionários para cada tarefa. Muitas operações podem ser gerenciadas com sistemas automatizados e algoritmos inteligentes. Você pode aplicar esse mesmo princípio em sua vida pessoal ou profissional, utilizando ferramentas que potencializam suas forças e ampliam seu alcance. Quando você aprende a se alavancar, compreende que o esforço isolado e o trabalho incessante nem sempre são a chave para o sucesso. Na verdade, saber onde delegar e onde buscar ajuda é o que pode realmente liberar seu potencial máximo. Esses 3 princípios de priorização, automação e alavancagem desafiam a visão tradicional de que é necessário se esforçar ao máximo para ter sucesso. Na verdade, muitas pessoas bem-sucedidas são, de certa forma, preguiçosas no que não importa,
mas são extremamente focadas e estratégicas no que realmente faz a diferença. Ao aplicar essas ideias, você será capaz de transformar a preguiça em um verdadeiro trunfo, não uma falha, e passar a trabalhar de forma mais inteligente, não mais dura. Agora, com esses conceitos estabelecidos, podemos pensar em como aplicar essas ideias de forma prática, criando soluções que sejam concretas e de fácil implementação para o seu dia a dia. Vamos explorar essas soluções a seguir. Agora que entendemos que a preguiça pode ser um sinal de inteligência estratégica, a questão central é: como transformar essa percepção em resultados reais e tangíveis? Ao invés de lutar contra a nossa natureza, é possível usar a preguiça como uma aliada, canalizando essa energia para ações mais eficientes e focadas. Aqui estão 3 passos práticos e poderosos que podem transformar a preguiça em um motor de produtividade. Até mesmo quando você se sente tentado a procrastinar. Use a preguiça como bússola, a preguiça como indicadora de ineficiência. A primeira solução é usar a preguiça como bússola. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas faz todo o sentido. Quando você sente resistência para fazer algo, é uma indicação de que talvez esse processo não seja tão eficiente quanto poderia ser. O incômodo que você sente ao adiar uma tarefa pode ser o seu cérebro sinalizando que há uma maneira mais simples e rápida de realizá-la. Então, sempre que se deparar com uma tarefa que parece difícil ou tediosa, pergunte-se: existe um jeito mais fácil e eficiente de fazer isso? Esse simples questionamento pode gerar insights valiosos. Muitas vezes, a resposta envolve cortar etapas desnecessárias, eliminar redundâncias ou buscar ferramentas que otimizem o processo. Por exemplo, se você sente preguiça de organizar documentos no seu computador, talvez o problema não seja a tarefa em si, mas o método antiquado de organização que você está usando. A resposta pode ser investir em um software de gerenciamento de arquivos mais eficiente ou até mesmo simplificar a estrutura de pastas. A preguiça, nesse caso, serve como uma luz vermelha que indica que há um caminho melhor, mais rápido e menos desgastante. Adote a regra de Pareto. Concentre-se no que realmente importa. O segundo passo envolve a adaptação da famosa regra de Pareto, ou o princípio 80/20. Este princípio afirma que 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Ao entender isso, você pode começar a perceber que não é necessário fazer tudo o tempo todo para ter sucesso. Na verdade, concentrar-se nos poucos, mas essenciais, esforços podem ser muito mais eficazes. Ao invés de se perder em uma lista interminável de tarefas, aprenda a identificar e priorizar as ações que realmente trazem os maiores resultados. Pergunte-se: quais são as poucas tarefas que, se feitas corretamente, irão gerar o maior impacto? Por exemplo, ao desenvolver um projeto, você pode descobrir que a maioria do progresso vem de uma reunião-chave com seu time ou de um único relatório que precisa ser enviado. As pequenas tarefas, como responder e-mails ou ajustar apresentações, acabam consumindo mais tempo do que realmente contribuem para o resultado final. Aplicar a regra de Pareto permite que você focalize seus esforços no que importa, deixando de lado o que não traz retorno real. Essa abordagem, ao invés de ser um convite à procrastinação, é um convite à estratégia inteligente. Ao fazer isso, você se sente mais motivado, pois vê que o esforço está concentrado nas atividades com maior impacto. Crie sistemas e rotinas mínimas, automatize o progresso. Por fim, uma das maneiras mais poderosas de transformar preguiça em produtividade é criando sistemas e rotinas mínimas. Muitas vezes a preguiça não vem de uma falta de desejo de fazer as coisas, mas da resistência em iniciar tarefas que exigem grande esforço inicial ou que se tornam complicadas ao longo do tempo. Aqui, a solução está em criar hábitos simples e eficientes que exigem o mínimo de esforço, mas que geram progresso constante. A chave para isso é transformar atividades que parecem desafiadoras em algo automático.
Em vez de depender de uma dose de motivação todos os dias, você cria uma rotina que torna as tarefas quase automáticas, como um piloto automático do progresso. Por exemplo, se você se sente preguiçoso para se exercitar, crie uma rotina simples. Caminhe por 15 minutos todas as manhãs. Não exige muito esforço, mas cria o hábito de movimento diário, o que eventualmente se transforma em uma base sólida de saúde e disposição. Outro exemplo pode ser na gestão de tarefas diárias. Se você tem dificuldades em manter o foco em uma lista de afazeres, crie uma rotina de priorização automática. Por exemplo, ao acordar, você pode já ter uma lista pronta com os 3 itens mais importantes do dia, permitindo que você comece o trabalho sem pensar demais, apenas cumprindo o que foi decidido antecipadamente. Esses 3 passos, usar a preguiça como bússola, adotar a regra de Pareto e criar sistemas e rotinas mínimas, são poderosos porque transformam a preguiça de um obstáculo em uma ferramenta de eficiência. Em vez de lutar contra nossa própria natureza, você começa a usá-la a seu favor. Ao aplicar essas soluções de maneira prática, é possível transformar sua abordagem de trabalho e vida de maneira radical. Você não precisa ser uma máquina de produtividade incessante, mas sim alguém que usa a inteligência estratégica para fazer o máximo com o mínimo de esforço. Mas será que essa abordagem tem alguma desvantagem? Será que é possível cair na armadilha da procrastinação e acabar não fazendo nada de significativo? Vamos refletir sobre esses pontos agora. A ideia de usar a preguiça como uma ferramenta estratégica pode parecer libertadora, mas também traz alguns desafios. O maior risco é confundir preguiça produtiva com procrastinação destrutiva. Há uma linha tênue entre ser eficiente e simplesmente evitar o trabalho necessário. Pessoas que dominam essa mentalidade não deixam de agir, elas apenas escolhem agir com inteligência. Mas se você usar essa filosofia apenas como desculpa para adiar tarefas importantes, cairá na armadilha da estagnação. Outra crítica comum é que essa abordagem pode parecer oportunista. Algumas pessoas acreditam que trabalhar duro é um valor moral e que atalhos não são justos. Mas a verdade é que a história mostra o contrário. A inovação sempre veio de quem questiona o esforço bruto e encontra maneiras mais inteligentes de fazer as coisas. O que realmente importa, no fim das contas, não é o quanto você trabalha, mas o impacto do que você faz. Se você pode obter os mesmos ou melhores resultados com menos esforço, então por que não faria isso? E é aqui que voltamos para a grande questão. Ser ambicioso e preguiçoso ao mesmo tempo não é um paradoxo, é um método. E aqueles que entendem isso têm uma vantagem enorme.